E aí, conquistadores, eu sou Anderson Panda e hoje vamos acompanhar mais duas expansões Skyter, a expansão Into Ashes e a expansão Outsiders. Na expansão Into Ashes vão vir 30 cartas de poder, uma Ultimate e uma de vitória. Por que isso, Panda? Porque é o seguinte, pessoal, no jogo base existe uma carta de condição de vitória que foi banida e esta carta veio para dar lugar a ela, certo? Então é uma carta de reposição, assim como a carta de Ultimate deste personagem aqui, que é o Brilvar, certo? Que veio para repor, para entrar no lugar da outra carta que foi banida. Então essa carta aqui é a correção da carta. Além dessas duas cartas, nós vamos ter as 30 cartas de poder que vem nessa pequena expansão, mas que tem grande poder. Começando, pessoal, por Choque Skyter. Isso aqui, pessoal, é uma carta muito forte, certo? Usada muitas vezes por magos, quando existe mago no time. Quando um herói se mover através de uma linha branca, cause 2 mais cartas de dano a ele. Então é uma carta realmente bem utilizada. Ela conta para toda a ativação. Então na hora que o personagem adversário ativar para fazer qualquer ação, você jogar esta carta com um mago, o dano vai ser penetrante e vai durar até o fim da ativação daquele personagem. Nós temos também a única carta de poder que tem mais 3 no flip, tirando as Ultimates, é esta daqui, o Escudo Psíquico. E também tem uma habilidade boa, que é o que? O efeito das cartas de poder causa 5 a menos de dano ao conjurador. Ela pode inclusive evitar o dano da outra carta que veio junto, a Choque Skyter, que eu esqueci até de falar, ó, mais 2 de flip também, então é uma carta boa para dano. Então pessoal, essa carta aqui é bem interessante, certo? Ela protege não só contra esta carta, mas contra qualquer carta de poder que venha a causar dano. Nós temos também Desgraça, ou Doom. O herói inimigo alvo não pode ser curado, coloque este herói. Nesse herói, a carta do topo do baralho do seu controlador virada para cima. Pessoal, é uma carta que tem 1 de mana, mais 2, é uma resposta e tem vemos e convenhamos, tem um efeito muito massa. Então assim, essa carta aqui você utiliza normalmente num round anterior para colocar uma carta num herói que você pense que pode usar um ultimate ou algo do tipo, ou até mesmo pensando em matá-lo, você irá soltar isso aqui para ele não ter uma defesa. Então uma carta muito bacana, bem utilizada, porque custa baixo, tem um flip alto, então é muito boa. Nós temos também Domar a Mente, que eu acho interessante, só que bem complicada. Ela não é uma carta de reação, é uma carta de ação, certo? Tem custo de 1 e 0 de flip, que enfraquece um pouco ela. E diz o seguinte: custo adicional, gaste 3 pontos de ação. O herói aliado em até 3 hexágonos recebe o status de pronto. Então você vai pegar seu personagem, vai zerar ele, sem ter feito nenhuma ação ainda, e vai fazer com que outro personagem haja normalmente, como se fosse o início da ativação. Assim, uma carta interessante. Eu ainda penso em vê-la ainda em algum deck, ou mesmo tentar encaixar em algum deck futuramente. Nós temos Transbordar, que é uma ótima chamada Filter Deck, que ela vai trabalhar puxando, comprando cartas e descartando cartas que você não venha usar, certo? Custa 2 e mais 0. E ela compra 3 cartas e então descarta 2 da sua mão, não precisando ser uma dessas 3 cartas. Então realmente é uma carta interessante para filtrar o deck e renovar sua mão. Nós temos também a Guia, que custa 3 mais 1, então é uma carta interessante no sentido de controle, sem perder um pouco da força do flip. E você pode jogar essa carta apenas quando nenhum dos heróis estiver exausto. Então tem que ser o seu primeiro herói a jogar, certo? E carta apenas quando nenhum dos seus heróis, e só os seus heróis, não o do inimigo não conta. Então o seu herói tem que ser o seu primeiro a jogar isso aqui, e você vai poder mover o marcador de controle alvo por 2 hexágonos. Eu tentei usar durante o tempo, principalmente por essa característica, porque é uma carta para controle, então eu queria bom mana para liderança e queria um flip bacana para não ficar aquele zero xoxo, mas eu não cheguei a usar ela por ela mesma, a não ser como liderança. Então por isso mesmo ela saiu do meu deck ultimamente. Nós temos
a Drenagem Skyter, que o controlador do herói inimigo alvo descarta 2 cartas de poder da sua mão. Então isso aqui é muito bacana, lembrando que o controlador do herói inimigo alvo, você tem que dar o alvo primeiro no inimigo, e nisso o jogador vai descartar 2 cartas, certo? Essa aqui é uma carta que é bacana, são 2 manas mais 1, então assim, tem um custo coerente com o seu efeito. É uma carta que deve ficar de olho aí, principalmente para quem quer, quem joga contra as pessoas que usam muito a carta ou que seguram muito a carta para ficar dando lideranças. Então, essa carta aqui faz o cara repensar no que usar. Uma das cartas favoritas que eu tenho é essa daqui, Barricada de Pedra. Flip, ó, custa 1, flip 2, já é bom. É reação, já é bom. E o efeito, coloque um pilar, que já é legal, no hexágono adjacente ao alvo, que não contenha marcador ou uma miniatura. Este pilar é um elemento de bloqueio. Isso aqui é muito bom, pessoal. Olha, já custa 1, flipa 2, reação, coloca um pilar, e esse pilar ainda serve como bloqueio. Então a carta que é praticamente obrigatória nos times Taulotes, tem que entrar logo de cara com o time Taulote e que seja agro, certo? Nós temos então Exaustão, que é outra carta muito bacana, certo? A Exaustão, ela tem custo 1, flipa 1, e diz o seguinte: remove uma condição do herói alvo. Então você pode remover uma condição sua. Se uma condição for removida e o herói alvo for inimigo, você poderá aplicar outra condição alvo. Isso quer dizer o quê? Se o inimigo colocar uma condição como Frenzy, você pode responder colocando para ele então outra condição, como o que causa enxaqueca, que seria Desarmado. Então assim, essa carta é muito boa, lembrando que ela limpa também uma condição sua. Então é uma carta que vale a pena o uso, ela com certeza agora vai começar a entrar no meu deck. E nós temos também Refração, uma carta que logo na primeira vista eu gostei demais, gostei muito, mas no uso é um pouco mais complicado do que eu imaginava. Ela custa 3, é mais 0, é de reação, então assim, uma ótima carta para o terceiro turno e ter a liderança. Então ela é sempre entre meus personagens que estão na parte de controle. E copie a carta de poder não especial da pilha jogada pelo herói alvo. Você pode escolher novos alvos para a cópia. Então assim, ela não evita o que a carta do inimigo vai fazer, apenas lhe dá direito a usar também. E como não pode ser uma carta de poder especial, seja o Ultimate, ela perde bastante força, porque as cartas atualmente de 3 são legais, mas assim, não nada que eu não poderia fazer com ela no meu deck ao invés de ter esta carta aqui. Então é uma carta assim que eu realmente estou por enquanto descartando. Vamos entrar agora nos Outsiders. Os Outsiders são bem bacanas, os novos. Eu tenho aqui as 4 cartas dele e os 4 personagens. Vamos começar, pessoal. Isso aqui é bem legal vocês conhecerem um pouquinho dos Outsiders, porque assim, na caixa base o Outsider é muito bom. Ele já é bom, mas esses aqui trazem novas possibilidades de estratégia, certo? Esse personagem aqui é o Vigilante Sombrio. Ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: aqui é como ele sempre vai posicionar, certo? Sempre que iniciar o turno, você tem que posicionar o Vigilante Sombrio adjacente a uma torre ou nexus. Pronto, isso aqui é obrigatório, certo? Iniciou, você pegou o domo, vai ter que fazer isso aqui. A primeira habilidade dele, que é romper, ele realiza uma ação de estocada com mais 1 de dano. Então assim, muita gente confunde achando que ele ganhou mais 1 para ações de estocada e a partir de então vai ganhar mais 1 em qualquer estocada. Não. O Vigilante Sombrio realiza uma ação de estocada com mais 1. É essa ação aqui de estocada com mais 1. O Espeto, o Vigilante Sombrio realiza uma ação de estocada com dano perfurante. Então ele vai realizar essa ação de estocada com dano perfurante. Já golpear, é aqui que é o bacana. O Vigilante Sombrio pode ter servos como alvo de estocadas e realiza uma ação de estocada. Então aqui ele dá o direito ao Vigilante Sombrio realizar suas ações de estocada em minions, em servos, e aqui ele ganha uma ação de estocada. Então se você começar por golpear, você vai poder matar um minion, depois pode usar espeto ou a ação de estocada natural dele e causar dano no minion, e depois pode usar romper ou a ação de ataque e matar outro minion. Então é um personagem que consegue limpar a mesa matando os minions, beleza? É um personagem bem interessante e que ao mesmo tempo você pode
causar dano perfurante no seu inimigo com uma ação de estocada, pode causar dano com mais um de estocada no seu inimigo e pode causar o dano com o ataque normal dele. Então ele vai atacar 3 vezes de uma forma bem agressiva. Aqui está o personagem. Eu já vi inclusive algumas pinturas do pessoal fazendo o Batman com esse personagem, muito bacana. Muito bacana, pessoal. Essas peças são realmente bem caprichadas. Nós temos aqui o Senhor dos Ancestrais. Detalhe pro Minion aqui, ó, nascendo debaixo dele, certo? É bem legal. O Senhor dos Ancestrais, galera, que diz o seguinte: posicione o Senhor dos Ancestrais adjacente a um servo aliado. Então isso sempre tem que acontecer quando você for usar esse outsider, beleza? Invocar ancestrais, crie um servo aliado. Show para quem gosta de controle ou joga com muito minion em mesa, como Nantaka. Avançar e conquistar, mova o marcador de controle alvo por um hexágono. Muito interessante também, assim, não é algo que vá ganhar jogo, mas se vocês estão brigando em uma line e você joga esse personagem do outro lado, ele sozinho anda um marcador e bota um servo lá. Isso quer dizer que no próximo round, se ninguém for para aquele lugar, ele já vai começar a bater na torre e matar os servos do seu inimigo. E sobrecarga, escolha um servo aliado no campo de batalha e o posicione adjacente a outro servo aliado no campo de batalha. Então ele pode puxar um servo de um lugar e botar em outro. Lembrando que aqui não precisa ser um servo aliado adjacente, é um servo aliado no campo de batalha, pode tirar de qualquer lugar, certo? Então é um personagem muito bom para quem deixar uma line lá sobrando, esse cara sozinho aqui começa a fazer a festa, beleza? Nós temos também aqui o Destruidor de Puido, outro personagem massa, muito bacana mesmo. Esse aqui é um personagem que dá vontade de jogar com ele na mesa como se fosse um herói. Que é muito bacana esse personagem aqui, certo? Vamos lá. O Destruidor de Puido. Destruidor de Puido substitui um herói aliado em sua redoma. Este herói ficará possuído. No final da ativação, posicione o herói possuído em um hexágono adjacente ao Destruidor de Puido. Quer dizer o quê? Que você vai tirar um herói seu, você vai colocar ele fora do campo por enquanto, e esse personagem vai entrar no lugar. E no final, o seu personagem vai ficar adjacente a este e você então deixa ele por lá. Fúria Imprudente. Destruidor de Puido causa 3 mais de dano ao inimigo alvo adjacente e o herói possuído perde 1 mais pontos de vida. Então esse aqui vai causar um dano considerável no inimigo e vai causar dano também no seu herói. Turbilhão Espiritual. O herói inimigo alvo adjacente perde metade de seus pontos de vida e o herói possuído perde a mesma quantidade. Outra ação bem violenta. Perseguição Implacável. Mova o Destruidor de Puido por 3 hexágonos, o herói possuído ganha velocidade. Então essa aqui ele deixa de presente realmente quando o herói voltar a velocidade e já vai nascer bem longe caso você queira ir para longe com ele. Você vai dar 3 com ele e ele vai dar velocidade para o herói que vai nascer ao lado dele, certo? Ele ataca com 3 mais. Isso aqui é um diferencial bacana entre os outsiders. E nós temos esse personagem aqui que é o que eu mais gosto. Esse aqui é o que eu estou usando atualmente. Eu realmente gosto muito dele porque ele consegue mesclar, assim como o outsider que vem na caixa, ele mescla bem as ações dele entre agro e controle. Posicione o Terror da Noite Sem Fim em um esconderijo. Então tem que entrar no esconderijo. Grito do Pesadelo. Empurre todos os heróis por um hexágono e aplique lento neles. Com isso aqui em área, certo? Temível Majestade. Posicione o herói alvo adjacente e ao Terror da Noite Sem Fim. Este herói está desarmado. Isso aqui eu uso bastante. E Sede de Sangue. O herói aliado alvo adjacente ganha fúria. Então ele tem um lado aqui mais controle, que você vai puxar o herói, vai empurrar o herói, vai deixar ele lento, desarmado e afastado da briga. E tem um outro aqui que você pode chegar batendo, que ele tem 3 para bater, então isso é muito bom. E também pode dar fúria a um herói seu. Então assim, tem essa pegada de controle e também água. Por isso que eu gosto muito dele e ele está no meu deck hoje, certo? Uma outra curiosidade, pessoal,
é que nesse caso aqui, a própria caixa já fala, aqui embaixo, ainda aqui embaixo, isso aqui ainda era aqui embaixo. O conteúdo, 4 miniaturas de aberração, 4 cartas de aberração e 48 cartas de poder. É onde mais vem carta de poder no jogo, tirando o jogo base, certo? E tem uma coisa bem interessante aqui que diz o seguinte: até os heróis caem. Cada aberração dessa expansão é um herói caído consumido pelo poder Skyter. Isso quer dizer que esses 4 personagens aqui são 4 heróis que já jogamos com ele em jogo. Vocês saberiam quais são? Deixa aí no comentário aí que eu gostaria de saber todos eles. Eu sei quem é esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui, pela posição, pela espada, só pode ser o Akimo, né? Até porque o Akimo já tem metade do rosto queimado, então deve ser esse carinha consumindo ele. Os demais, pessoal, vocês saberiam quais são esses personagens que caíram, que sucumbiram? Deixa aí no comentário aí e vamos ver se a galera sabe como é que é todo mundo, que eu também quero saber. E vamos para a carta de poder, que são muitas. Nós temos a Pesadelos Encarnados, que custa 2 mais 1, não é tão bom, certo? Assim, não é a melhor, mas é uma carta de reação que causa 3 de dano ao alvo inimigo. Assim, é uma carta realmente que eu gosto. Por quê? Porque não há tantas opções de cartas com dano direto como esta carta. Então é uma carta que eu gosto, ela entra. Não é a minha primeira carta de dano direto que entra, mas com certeza tem seu devido espaço. Nós temos Cegos pela Neve, que é uma carta que eu gosto bastante, porque ela causa desarmado em área. Mais uma vez, ela não precisa ter um alvo, certo? Isso é um diferencial, ela não precisa ter um alvo. Então, como ela não tem alvo, ela causa dano em área. Isso facilita muitas vezes jogar em personagens que não poderiam ser alvo, ou estiverem realizando primeiramente uma ação fora de um domo ou dentro do domo para atravessar para o outro lado. Então isso vai pegar também. E pega em mais de um alvo. Custa 2 mais 1. Assim, o custo eu acho totalmente coerente com o seu efeito, e o mais 1 é bom demais. É por isso que é uma das minhas cartas preferidas, certo? Sempre está nos meus decks. Nós temos 3 da Indomável, que é uma outra carta que é ótima para liderança, 3 de custo e tem mais 1, então assim, ela é muito boa para liderança e ele tem um flipzinho para não ficar aquele velho mais 0. E o Conjurador ganha Fúria e Velocidade. Então é uma carta assim que muitas vezes já me ajudou muito a ter que atravessar mapa para bater em um personagem lá do outro lado sem o cara esperar. É uma carta realmente que vale a pena demais ser usada. Eu também tenho aqui Abismo, que também é para um deck que vai pensar em usar liderança bastante. Apesar de isso aqui ser 3, pessoal, eu não uso ela para o controle não, eu uso ela para um agro. Só que ela também tem a qualidade, vamos chamar assim, porque é um efeito muito bom, coerente com o seu custo. Então uma carta que é muito boa para liderança, como é muito boa para sua ação. Essa daqui é uma carta que é muito boa para liderança, tem um mais 0 que não é agradável, mas o efeito faz valer a pena. Ela escolhe um hexágono alvo a até 2 hexágonos de distância e empurra por um hexágono todos os heróis adjacentes ao alvo. Então você vai mirar não no personagem, vai mirar num hexágono. Ela é uma carta de resposta e isso faz muitas vezes o jogo mudar, por exemplo, tirando pessoas do domo ou empurrando pessoas para o domo ou para fora da linha de visão do ponto de controle. Então é uma carta muito bacana. E até mesmo para se defender mesmo de um ataque ou algo do tipo. Temos Esquivar, que é uma carta também bacana também, só que esse mais 0 me incomoda muito. Ela custa 2 e diz o seguinte: posicione o Conjurador do hexágono alvo a no máximo 2 hexágonos de posição atual. Então assim, você pode usar, o seu personagem pode usar isso aqui, certo? E vai mudar para 2 hexágonos, então vai esquivar realmente de um ataque. Ou você pode usar para próximo round, estar mais perto do seu alvo, de uma forma que antes de passar o turno você usa isso aqui, para quando chegar no seu turno você já está pronto. Por exemplo, Akimo tem uma habilidade de adoração que quando ele marca o personagem, ele anda em direção ao personagem. Se você usa isso aqui antes de terminar do adversário passar o turno para você, você vai andar mais 2 e ele não vai perceber que você já está. Ele vai dar meio contar que você usaria, por exemplo, ou o movimento
ou uma estocada gastando ação. E com isso aqui você vai evitar essa ação e ele não vai deixar sua jogada já muito marcada, muito na cara. Isso aqui realmente distrai a pessoa, além de poder esquivar, obviamente. Não tão rápido, certo? Custa 1, mais 1. O herói alvo ganha lento e compre uma carta de poder. Uma ótima carta para Filter Deck. Caso o baralho fosse maior, essa carta aqui seria realmente uma possibilidade de opção, até porque você vai comprar uma carta rapidamente. Então vai estar trabalhando o seu deck, e por usar um poder que não é aquelas coisas lá, mas por comprar a carta e por ter um custo baixo, o mais um ali que não diminui tanto o seu deck, a força do seu deck, e aumentar se a gente não tem outras opções, essa com certeza aqui poderia ser uma opção. Nós temos essa carta aqui que eu usei durante um tempo, eu gosto bastante dela, só que as estratégias mudaram um pouco, por isso hoje ela não está entrando mais, mas é uma carta que eu sempre estou de olho, que é 2 manas, mais 1, e causa 2 de dano perfurante ao herói adjacente alvo e a cada herói adjacente a ele. Então isso para dar um dano em área é muito legal. Para quem jogava jogo de MOBA mesmo, tem um sidechain bem antigo. Temos ainda a Sombra da Morte, certo? Que é uma carta que eu não curto muito, custa 1, é mais 0. Ela diz o seguinte: quando o herói inimigo alvo adjacente resolver o próximo efeito de movimento, posicione o conjurador adjacente a ele em sua linha de visão. Isso aqui é uma carta muito situacional, só serve para ações de movimento, assim não é algo que eu vá gostar muito. Nós temos essa carta aqui que eu já vi ali alguns combos, é bem interessante, custa 0, é mais 1 e diz o seguinte: descarte todas as cartas com a face voltada para cima do herói alvo. Pessoal, você descarta as cartas do herói, só que você não perde as habilidades que aquela carta deu ao herói. Então isso é muito bom, porque isso faz você poder combiar e colocar cartas que vão se somando e fica muito agressivo. Nós temos também a Arena das Chamas, 0, flip 0 também, custa 1 com flip 0, é uma carta de reação. Ela diz o seguinte: apenas heróis adjacentes podem ter o conjurador como alvo. Não é uma carta assim que tem espaço em decorrer das demais cartas, certo? Então é uma carta que eu não vejo muito. Essa carta aqui eu já vi bastante, eu já joguei com ela, hoje não jogo mais por causa do seu flip menos 1, mas é uma carta boa, uma carta a levar em consideração porque ela tem um efeito muito bom. Custa 2 manas e diz o seguinte: destrua o servo inimigo alvo adjacente e o substitua por um servo aliado. Isso é criar um servo. Criar um servo é uma habilidade muito forte, certo? Se eu não me engano, é uma das únicas cartas que cria servo além de Astrida. Então realmente é uma carta que vale a pena testar e ficar de olho. Então pessoal, chegamos aqui a Natureza Reivindica, que custa 3. Então assim, é uma carta boa para controle, para questão de liderança, mas esse menos 1 me incomoda. E ela compra 3 cartas, o que também na minha opinião é uma coisa boa, porém você vai gastar o seu mana completo do seu personagem. Então se não for o primeiro usando isso aqui, já não vai ser tão boa assim. Você comprar essas 3 cartas no final do turno não vai lhe ajudar em muita coisa não. Temos também Rebater, 2 manas flipa 1, é uma carta de reação. O conjurador ganha armadura mais 2 e causa 1 de dano ao servo alvo adjacente. É uma coisa bem interessante, viu? Para aí quem quer limpar e colocar escudo. Porém esse custo 2 também hoje eu não uso. Essa carta aqui está banida, Lealdade Distorcida. Ela custava 2, tem menos 1. Outro herói alvo adjacente realiza uma ação de ataque, movimento ou estocada e é considerado aliado durante aquela ação. Por si só a gente já sabe, né? Não dá para usar essa cartinha aqui não. Temos essa carta aqui que é Raiz Espinhenta, 2 de custo, mais 0 no flip, e diz: na próxima vez em que o herói alvo inimigo adjacente for movido por um efeito, esse efeito será cancelado. Então assim, ainda também não é uma coisa que eu me encante muito não. E chegamos a esta carta aqui, custa 1 e flip 1, opa, já vamos ler melhor. É de reação, interessante, e vamos ver o efeito. Determine um servo aliado adjacente como alvo. Posicione-o adjacente a outro servo aliado no campo de batalha. Você vai teleportar um servo, né? Sim, não é a melhor carta possível, mas assim, ela teria espaço dentro de todas as que eu tenho de opções. Se eu tivesse que fazer um deck maior, ela teria com certeza um espacinho aí,
causa do seu custo, que é baixo, o seu flip, que é bacana, é uma carta de reação e tem um efeito que pode gerar realmente uma vitória. Quem aí já correu muito atrás para finalizar uma das lanes sabe que isso aqui pode fazer uma diferença grande no final. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa deixa um comentário, discorda de algo, fique à vontade. Vamos lá, queria saber quem são esses heróis aqui caídos. Se a galera souber, deixa um comentário, seu apoio, o que você quiser. Curte aí. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!